Os mais velhos da vila próxima sempre falavam da cabana abandonada em voz baixa. Um lugar a ser evitado. Um lugar de sombras e tristeza. Eles sussurravam sobre uma maldição. Uma besta que rondava a floresta. Uma criatura da noite. Um lobisomem. Eles diziam que ele assombrava os bosques ao redor da cabana, faminto e à espreita. Jonas zombava dessas histórias. Superstição. Contos de velhas para assustar crianças. Ele não acreditava em uma palavra disso. Sua namorada, Lúcia, no entanto, sentia um arrepio de inquietação cada vez que as histórias eram mencionadas. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. A própria cabana era uma prova dos sussurros. Escondida no meio da mata verdejante de Minas Gerais, era quase engolida pela vegetação que avançava. Trepadeiras, grossas como cobras, serpenteavam pela estrutura de madeira apodrecida. As janelas, há muito tempo sem vidro, pareciam olhos vazios. Mas Jonas, movido por seu ceticismo e sede de aventura, estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda. A propósito, peço que deixe o gostei e se inscreva para mais isso. Me ajuda muito. Jonas era um homem de lógica e razão. Ele descartava tudo o que não podia explicar com a ciência ou o pensamento racional. Fantasmas, monstros, maldições, tudo bobagem para ele. Ele via o mundo em preto e branco, sem espaço para tons de cinza. Essa viagem à cabana abandonada era sua maneira de provar que o medo nada mais era do que um produto da imaginação fértil. Lúcia, no entanto, era diferente. Ela sentia uma conexão com o mundo invisível, uma sensibilidade que Jonas não conseguia compreender. Embora ela não acreditasse necessariamente nas histórias sobre o lobisomem, ela não conseguia se livrar da sensação de pavor que a dominava sempre que a cabana abandonada era mencionada. Apesar de suas visões diferentes, Lúcia amava Jonas. Então, contrariando seu bom senso, ela concordou em acompanhá-lo em sua busca para desmascarar a lenda do lobisomem. Ela só esperava que sua inquietação fosse infundada. A jornada até a cabana foi repleta de uma beleza inquietante. A floresta parecia se fechar ao redor deles, a luz do sol lutando para penetrar a densa folhagem acima. O ar ficou denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Pássaros exóticos cantavam em vozes estridentes, seus chamados ecoando pela quietude. A trilha, quase invisível sob um tapete de musgo e folhas caídas, serpenteava pela mata densa. Espinhos rasgavam suas roupas, e insetos invisíveis zuniam irritantemente ao redor de suas cabeças. À medida que se aventuravam mais fundo, o ar ficava visivelmente mais frio. Um silêncio estranho se abateu sobre a floresta, silenciando o canto dos pássaros e deixando-os em uma quietude perturbadora. O único som era o de seus próprios passos no chão da floresta. Lúcia não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados, mas não havia nada lá. A cabana, quando finalmente a alcançaram, era ainda mais sinistra de perto. Parecia ceder sob o peso de sua própria decadência. A estrutura, outrora imponente agora, pouco mais do que um monte de madeira apodrecida. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Jonas, impávido, aproximou-se da cabana com um ar arrogante. Ele testou a frágil porta de madeira, que se abriu com um rangido de protesto. O interior era escuro e empoeirado, o ar denso com o cheiro de mofo e decomposição. Raios de sol penetravam pelas frestas do telhado podre, iluminando partículas de poeira dançando no ar viciado. Estava claro que a cabana estava abandonada há décadas. Móveis apodrecidos e quebrados jaziam no chão úmido, e teias de aranha pendiam como decorações macabras de todos os cantos. Em um canto, eles encontraram uma cama improvisada, o colchão de palha apodrecido e infestado de insetos. Sobre uma mesa instável, havia um diário encadernado em couro.
suas páginas amareladas e frágeis com o tempo. Com a respiração presa, Lúcia abriu o diário e começou a ler. À medida que o crepúsculo se instalava sobre a floresta, a temperatura despencou. As sombras se alongavam, se retorcendo e se contorcendo em formas grotescas. A floresta antes acolhedora agora parecia ameaçadora. O silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo pio distante de uma coruja. Jonas, determinado a levar isso adiante, insistiu que passassem a noite na cabana. Lúcia, com a inquietação aumentando a cada momento que passava, concordou relutante. Eles juntaram a pouca lenha que conseguiram encontrar e conseguiram acender uma pequena fogueira na velha lareira de pedra. As chamas bruxuleantes pouco faziam para dissipar a escuridão que os oprimia de todos os lados. Quando a escuridão caiu completamente, a floresta ganhou vida com sons. Ao longe, um galho se quebrou. Algo se movia na mata densa, logo além do alcance da luz da fogueira. Lúcia, com os sentidos em alerta máximo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, eles ouviram. Um rugido baixo, profundo e gutural ecoou pelas árvores. Jonas, com o rosto pálido, mas a determinação inabalável, agarrou um machado enferrujado que havia encontrado antes e se colocou na frente de Lúcia, puxando-a para trás de si. Seu ceticismo havia desaparecido, substituído por um medo primal que ele nunca havia conhecido. O uivo ecoou na noite, mais perto desta vez. Havia algo lá fora, algo grande e faminto. A porta frágil da cabana se abriu com um rangido, revelando um par de olhos brilhando com uma luz amarela e sinistra. Um rugido baixo emanou da criatura parada na porta, sua respiração formando névoa no ar frio da noite. Era maior do que qualquer um deles jamais imaginou, uma silhueta enorme emoldurada pela luz da lua. A criatura entrou na luz, e Lúcia engasgou de horror. Era um homem, ou pelo menos já havia sido um homem. Mas agora era algo totalmente diferente. Seu rosto estava contorcido em um rugido grotesco, seus dentes à mostra em um sorriso selvagem. Pelos grossos e escuros cobriam seu corpo e seus dedos terminavam em garras longas e afiadas. O lobisomem investiu, seu rugido se transformando em um rugido ensurdecedor. Lúcia observava horrorizada, enquanto a criatura voltava sua atenção para Jonas, que jazia atordoado no chão. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa para salvá-lo. Agarrando um tronco em chamas da fogueira, ela o arremessou na besta. O tronco atingiu o lobisomem no rosto, distraindo-o momentaneamente de Jonas. A criatura rugiu de dor, seus pelos chamuscados pelas chamas. Ele se voltou para Lúcia, seus olhos ardendo de fúria. Mas antes que pudesse alcançá-la, Jonas estava de pé, o machado erguido acima da cabeça. Ele abateu a lâmina com um baque doentio, enterrando-a profundamente no crânio da criatura. O lobisomem soltou um rugido ensurdecedor, um som cheio de dor e fúria, antes de desabar no chão, seu corpo se convulsionando violentamente. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a criatura desapareceu. Em seu lugar estava o corpo de um homem, suas roupas rasgadas e ensanguentadas, seu rosto contorcido em uma máscara de terror. Na manhã seguinte, uma equipe de busca encontrou a cabana abandonada, sua porta escancarada, o interior em desordem. Havia evidências de uma luta, de sangue e violência. Mas de Jonas e Lúcia não havia sinal. Eles haviam desaparecido sem deixar vestígios, engolidos pela densa floresta. Alguns sussurravam que eles haviam fugido, traumatizados demais pela experiência para jamais retornarem. Outros afirmavam que o lobisomem os havia levado, arrastando-os para as profundezas da floresta para um fim terrível. Seja qual for o seu destino,
uma coisa era certa: Jonas e Lúcia nunca mais foram vistos. A lenda do lobisomem vive, sussurrada em tons abafados por aqueles corajosos o suficiente para se aventurar na floresta. Se algum dia você ouvir o sussurro do vento e o som de passos atrás de você, lembre-se: há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.